Hoje nós vamos falar sobre The Sweet, uma das bandas de glam rock que mais fez pelo rock, porque geralmente o glam era baseado mais naquelas roupas espalhafatosas, e o próprio movimento glam ele também estava muito interligado com o movimento pop, né, com o pop rock, que é o caso do Elton John. Elton John tinha um estilo glam, né? O David Bowie tinha um estilo altamente glam, mas foi a banda The Sweet que capturou esse estilo glam, esse estilo espalhafatoso de vestir roupas cheias de lantejoulas, essas coisas todas, roupas brilhantes, botas incrivelmente trabalhadas, com crochê, couro, né? Esses tipos de coisas assim, bem que dá aquele certo impacto, né? Quando se sobe ao palco. E também isso fazia com que dava aquela mistura à música. Eu estou falando da banda de Brian Connolly, vocal, Steve Price, baixista, Andy Scott, guitarra e Mick Tucker na bateria. A banda The Sweet, quando eles começaram meio assim, sabe quando a banda está tentando encontrar seu caminho? Então no início eles tinham um som meio popzinho, assim, uma coisa bem rasteirinha mesmo, bem bobinha. Sucesso zero. Mas com o segundo álbum, eles, a partir da capa, que eu já acho uma obra-prima aquela capa, eu acho fantástica aquela capa do Sweet, e vocês vão ver ela aqui no vídeo, eles colocaram o título do álbum de Sweet Funny Adams. Esse álbum ele foi lançado em 1974 pela RCA, né, lá na Inglaterra. E esse álbum alcançou o 27º, né, no pódio, né, das músicas, dos álbuns da época. Né, uma colocação maravilhosa com uma banda que estava no segundo álbum. Isso é fantástico, né, galera? Então, esse nome, Sweet Funny Adams, é um trocadilho que veio da Marinha Real Inglesa, lá dos anos de 1800 e alguma coisa. É referente a um assassinato de uma menina, um assassinato, por sinal, brutal, né, feito por um rapaz que trabalhava como um advogado e que ele, eu não vou dar detalhes porque é uma coisa monstruosa, da forma como ele matou essa menina. Isso foi em 1867, essa menina se chamava Funny Adams, era o nome dessa menina. E depois desse assassinato, criou-se esse termo entre os marinheiros, Doce Funny Adams, né? Do tipo, aquela tragédia, as pessoas tentando criar uma espécie de eufemismo, né? Aí é assim que nascem os trocadilhos, né? Mas voltando ao álbum, 1974, o estilo glam rock estava estourando, né? com o Gary Glitter, né, que era um dos percussores. Bandas como Slade também frequentavam o mundo do glam rock, o David Bowie, o próprio Elton John com as suas roupas espalhafatosas, o famoso Mark Bolan, que depois criou a banda Tyrannosaurus Rex, que muitos conhecem como T-Rex, também encabeçava esse mundo do glam rock. Mas vindo para o álbum Sweet Funny Adams, do Sweet, de 1974, a gente vai entrar numa questão interessante, porque a estética visual do Sweet era algum tipo de apelo extremamente andrógeno, né? Construindo assim uma sonoridade pesada, revestida pelo brilho intenso de lantejoulas, né, espalhadas pelas suas roupas típicas do mundo glam. O Sweet explorava as sensações libidinosas dos adolescentes com a sua sonoridade que atacava assim de frente, né? Porque se você perceber, o público majoritário do The Sweet eram mulheres, eram as meninas, porque igual eu estou falando, o Sweet ele conseguia captar duas espécies de públicos, né? O público feminino e aquele público mais roqueiro também. Porque o guitarrista Andy Price, como guitarrista, ele teria que estar no pódio. Porque os solos do guitarrista Andy Price é uma coisa de louco, sabe? Os malabarismos que ele conseguia fazer, né, quando ele colocava toda a sua energia nas músicas do Sweet, era uma música assim que realmente muito frenética, ninguém ficava parado, e ao mesmo tempo
as bases do hard rock, as bases do heavy metal já estavam, todas essas bases já estavam ali implantadas na música do Sweet. O Sweet foi percursor em várias vertentes, né? Tanto de estratégia de palco, como o fato deles usarem as roupas estilosas, né? Para dar aquela ideia de como é que se diz, daquela sensação em cima do que estava sendo passado nas letras da música, né? Porque geralmente, sim, a gente não pode negar isso, as letras do Sweet tinham realmente um caráter sexual, né? Um caráter muito forte voltado para a libido, essas coisas. E a gente sabe que isso são apelos que funcionam no mundo da música, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem também que o rock ele foi feito exatamente para mexer com a nossa cabeça, mexer com o nosso corpo, mexer com a nossa mente. E o Sweet fazia isso de forma perfeita. Ouça esse álbum, Sweet Funny Adams. Escute as músicas Peppermint Twist, que é uma verdadeira volta aos anos 50. Escute Set Me Free. Escute a bateria de Set Me Free. Escuta o início dessa música. Viaja na entrada de The Ballroom Blitz, quando o Brian, né, que é o Brian, que é o vocalista, ele começa a gritar o nome ele começa a chamar pelo nome dos integrantes da banda. Ele fala Steve, aí ele dá aquela solada, and dá puxada no baixo. Aí ele chama Nick dá aquela puxada na bateria. É fantástica a entrada de Ballroom Blitz. Ballroom Blitz significa Blitz do baile. Muito legal essa música, fantástica. Essa música Ballroom Blitz foi regravada pelo Saxon. Não, o Saxon regravou Set Me Free. Essa música Ballroom Blitz ela foi regravada pela banda Krokus, que é uma banda suíça. Esse álbum, o Sweet Funny Adams de 1974, ele é um divisor de águas, ele é um álbum histórico, sabe? Vocês precisam escutar esse álbum. Se vocês realmente têm interesse pelo mundo do rock, vocês têm assim, uma paixão pelo rock, vocês querem entender de onde vieram as tendências, como isso foi sendo construído através das décadas, né, para que a gente entenda melhor essa construção de todos esses estilos que a gente ouve falar, mas às vezes a gente fica meio perdido. Se for analisar profundamente, o Sweet, ele tinha as bases mais profundas do hard rock e do heavy metal em seu som. Ouça músicas como Rebel Rouser, Sweet FA, Into the Night. Into the Night é altamente pesada, é aquela música compassada, mais parada, sabe? Ouça AC/DC, nada a ver com a banda AC/DC, né? Ouça AC/DC, música desse disco. É também uma espécie de rock and roll voltando às origens dos anos 50 também. Escuta Heartbreak Today, sinta a pegada. É praticamente uma entrada, uma saída do hard rock e uma entrada naquela coisa heavy rock, né? Heartbreak Today, né? E aí você pode partir também para aquela outra música fantástica que faz parte desse álbum também, Blockbuster. Nossa, o som do Sweet é uma coisa assim inacreditável. Então não perca essa chance. Não perca essa chance. Se você ainda não escutou o Sweet, corra. Corra enquanto é tempo. Porque o universo pode mudar os seus caminhos. Essa é a historinha de hoje.